GJR Entrevista. Oferecimento: Sesc, Churrascaria Garfo e Bombacha. Neste primeiro bloco do GJR Entrevista, conosco nos estúdios da Clube já aparecendo em imagens, o Thiago Ali, gestor do Vale dos Dinossauros, e o Luciano Correia, gestor do Museu do Caminhão. Bom dia, pessoal, bem-vindos. Bom dia. É legal demais, né? Quando a gente vai ali pra Estrada Caracol, ali na parte do Pinheiro Grosso, né? Tu vê uns dinossauros, tu vê uns caminhões, sim. Aí tu fica sempre pensando, se fosse o filme, né? Que aí os dinossauros iam sair de lá, iam pegar os caminhões, aquela coisa que são vizinhos, né? E duas atrações, né? Que o Grupo Dreams estão no portfólio de vendas do Grupo Dreams e trabalho do Grupo Dreams. Quero dar bom dia pra vocês, bem-vindos também. Muito obrigado, bom dia a todos. Vamos começar, Thiago, falando um pouquinho do Vale dos Dinossauros, né? 12 anos de história do parque, né? E um parque consolidado que, ao mesmo tempo, espraia não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas pro Brasil, né? Com 4 parques, né? Sim, o Vale dos Dinossauros de Canela é o pioneiro, não né? só do grupo, é pioneiro no Brasil, é o primeiro parque de dinossauros do país. É um parque imerso em 33 mil metros quadrados de área nativa. 70% dessa área em preservação permanente, o que nos obriga, às vezes, a ter que ajustar algumas mudanças e melhorias que queremos fazer. Mas, realmente, o Vale dos Dinossauros hoje é um motivo de grande orgulho para o grupo, principalmente, falando em termos corporativos. É o que realmente vem trazendo grandes mudanças para a região. Nós estarmos em Canela faz muita diferença, porque é a capital nacional dos parques temáticos, isso faz grande diferença para nós. E hoje nós temos um trabalho bastante intenso e voltado na divulgação para o morador. Nós, claro, continuamos recebendo de braços abertos os turistas de todos os cantos do mundo, inclusive, porque hoje nós temos atendimento em 4 idiomas. Olha, isso faz uma diferença muito grande, mas nós queremos muito e cada vez mais receber o morador regional e local. O Vale dos Dinossauros, que além dos dinossauros, que são as principais atrações do parque, mas também recentemente acho que lançou algumas novidades, como arco e flecha, né, Thiago? Sim, o Vale dos Dinossauros atualmente tem um setor de arco e flecha e tem 3 projetos em andamento e quase finalização: arvorismo, tirolesa e passeios de quadriciclo. Isso está em franco andamento e quase finalização. Ali com aquela área lindíssima e com diversas, como ele falou, diversas trilhas, diversos lugares, né? Combina muito com essa parte do turismo de natureza, um turismo que a gente aqui na região tanto tem orgulho de ter diversas empresas que fazem tão bem esse papel, né? Exatamente, esse é o nosso caminho. E não tem como não remeter, né, não assemelhar-se à experiência do filme, o clássico filme Jurassic Park, desde aquela entrada, né, no cabelo, como claro, lá dentro, né, toda a temática do parque leva para a questão do filme. Né? E fora isso também, né, a beleza que são... abre aspas, os animais, né? Porque tu olha pra eles, além de ser imponentes, né? A textura, assim, que o realismo deles, o realismo, né? Como é feito esse trabalho, cara? Todo o trabalho é feito por uma equipe bastante completa e não é uma equipe, não é diminuta, é uma equipe razoável, que todos os dias mantém aquilo em funcionamento. Por quê? Nós temos hoje 34 personagens animatrônicos, além de mais de 20 estáticos. Os estáticos não dão tanto trabalho para manutenção. Os animatrônicos sim, porque nós estamos numa região onde nós temos umidade de bastante intensa. Nós temos a alteração de clima bastante visível e às vezes no decorrer do mesmo dia. Então o que acontece é que a equipe de manutenção atua praticamente o dia inteiro na manutenção. Graças a Deus não temos problemas de parar ou de funcionar, mas por quê? Porque é feita a manutenção prévia, né? Então assim, o parque funciona, dá um trabalho bastante interessante, mas eu tenho uma equipe por trás que tem uma gestão muito bem feita e que dá um resultado bem interessante. Os animatrônicos, eles falam, eles emitem rugidos, eles se movimentam, né? É muito real. Dá uma mesmo. Assustada, abre aspas, no bom sentido, né? Tu olha, opa, peraí, né? E acho que eles funcionam por sensores, né, Thiago? É isso? Sim, que quando a pessoa tá passando ali, aí que eles interagem com os visitantes. E falando também, né, aí vamos pra vizinhança, porque tem um prédio que as pessoas olhavam, o que vai sair nesse prédio um tempo atrás, né? E hoje tu olha, né, é a memorabilia do caminhão no mundo, né? E aí trazer o Luciano pra conversa também, porque o Museu do Caminhão é uma atração muito interessante e que entrega também uma experiência incrível pra quem vai visitar, né, Luciano? Bom dia também, Bom cara. dia. Então, ali traz as grandes marcas de época, né? Dos anos 40 até os anos 90. Então ali tem história, o pessoal contam, né? A gente vai ali pra recepcionar o pessoal que vem visitar. A gente já começa a gente fala um pouquinho do caminhão. Não, meu pai teve, meu avô teve, então
a história da madeira, todo esse trabalho que teve. Então ali dentro tu começa nas marcas dos Ford, né? Que é de época, Tradicional, né? clássica. Tradicional. Aí você vai pra Mercedes. Aí logo veio os Fenemês, né? Que é a marca que o pessoal gostavam tanto, né? Eles já chegam na portaria lá. Tem Fenemê? Fenemê, né? Tem os Fenemês. Tem os Scania? Tem os Scania. Tem a marca sueca também, da Volvo. Que acabei conhecendo ali, porque para nós aqui não rodava em época, mas trabalharam muito no Brasil também. Então são... Tem os Mack americanos também, né? Tem o Mack. Eu tenho um Mack lá dentro, que ele trabalhou em Itaipu, na construção da usina. Olha só, então é um fora de estrada, o PBT dele é de 175 toneladas. Caramba. Motor V8, que o pessoal... V8, é V8, é diesel. Então é muito impressionante o que tu tem lá dentro, né? Até sobre essa parte de caminhões, assim, né? Como a gente sabe, é um nicho, mas ao mesmo tempo é a história construída do Brasil, né? Porque é claro que a gente teve a parte de ferrovias, mas hoje tu não pode ir contra quem faz o Brasil girar, que é o caminhão, né? É o caminhão. É o caminhão. E quantos pessoas tiveram família, parente ou foram caminhoneiros, né? Eu imagino que muitas pessoas devem se emocionar quando vão visitar o Museu do Caminhão, Principalmente nos Fenemês. O pessoal chega nos Fenemês lá, eles largam tudo, vão direto. Eles se escoram nele lá e choram. Aí fala, eu sentava no colo do meu pai pra dirigir, ele me ensinava. Porque na época tinha isso, né? O pessoal aprendia a dirigir desde novo. Então eles contam a história deles, às vezes o pai ia na carona, o filho ia levando o caminhão. Eles contam cada coisa legais, assim. A história de cada um que vai lá te emociona também, porque você tem que sair de perto, porque... como é que eu vou dizer assim? É muita coisa, assim, muitas lembranças que o pessoal trazem, né? De época pra hoje. E o sofrimento deles, né? Na época não tinha estrada, não tinha GPS. Você tinha o boca a boca, que nem eles falam. Os rádios de vez em quando. Rádio, Rádio a amador, conversa, um mapa. Mapa Né? impresso, né? Não tinha. E tudo tinha que andar com calma, né? Os caminhões eram lentos. Não tinha velocidade, então se chovesse tinha que parar. Patinava, tinha que ajudar. Levava o filho muitas vezes para ajudar, né, no caminhão. Só estando lá dentro para saber o que tem lá e acompanhando o pessoal que tá visitando a gente a cada história que vem, né? E tem os caminhões que são as verdadeiras casas, né, Cabelo? Que o pessoal viajava e aí ali na cabine tem a parte de trás onde fica cama, armários, enfim, estruturas absolutamente incríveis e grandes, né? Que quem nunca andou no caminhão não faz ideia do quão grande é algumas cabines, né? Eu tenho lá... Tem o Volvo NR, que é um mexicano. Eles têm o Sleeper, que eles chamam, né? Então que ele tem a cama. Mas os Ford, os Big Job, os F6, não tinham cama. Eles eram só o banco ali. Então o pessoal passava o trabalho, dormia muito sentado dentro do caminhão. Hoje não. Hoje já tem a cama, já tem tudo, já tem um conforto a mais. Estrutura, né? Tem estrutura. Então tenho 3 caminhões lá dentro, que é o Mac, que ele tem o Sleeper grande, tem o Keynord e tem o Peterbilt também. Esses aí tem um Sleeper grande, que daí o pessoal aproveitava para... Então vamos falar um pouquinho até pro morador, né? A gente sempre brinca com a ideia de que o morador, muitas vezes, ele nem conhece as atrações, ele acha, ou é caro, ou é difícil de ir, e não é bem assim, né? O local, vocês também privilegiam muito isso. A gente recebeu diversos outros, né, gestores de parques e tudo mais, e eles sempre falam, né, cara, a importância da comunidade conhecer e visitar os parques, né? É muito importante, porque o morador, ele tem aquela coisa de, eu não vou, é caro. Não é caro, você ir lá, tem um preço diferenciado, chega com o seu comprovante lá, a gente já... Sempre bem-vindo o morador, porque a cidade tem que conhecer, tem que saber a estrutura que tem na cidade. O pessoal não procura muito, como foi no início da nossa conversa. É importante deixar muito claro para o morador. Eu vou falar de hoje, valores de hoje. Os moradores pagam em um combo para visitar, e por isso estamos os dois aqui. Visitando as 2 atrações custa R$ 75. Nossa. Entende? Para visitar as 2 atrações. Então, realmente é diferente, vale muito a pena, porque o morador precisa ser a pessoa mais importante dentro do nosso público-alvo. E começou a ser. Por isso nós temos hoje um valor praticado de R$ 75 para visitar as 2 atrações. São atrações que são feitas em tempo livre, mas que levam aí, em média 2 horas a 2 horas e meia para serem
completas. O Vale dos Dinossauros, que possui 3 trilhas distintas e algumas ações internas, então vai levar em torno aí de 1h20 para fazer um passeio, com imagens, com tudo mais. E o Museu do Caminhão, que também é livre, mas pelo menos 1 hora para poder capturar as imagens e conhecer as histórias e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena. E o legal é que é possível entrar em algumas cabines também, né? Então o pessoal entra ali, né? Pode ver como é que é a visão de cima do caminhão, né, Luciano? Isso, a gente acompanha, né? Tem uma cabine lá que fica aberta, né? Pro pessoal entender. Hoje, o caminhão de hoje é uma cabine 2018. Então o pessoal entra, senta e se divertem lá dentro. Ficam minutos lá dentro. Tem gente que leva o filho, volta e fica esperando os outros passar para ficar ali dentro. E também hoje tem uma experiência também do passeio do caminhão, né? Que a gente está fazendo um passeio. Então o cliente vai chegar ali e se quiser comprar um passeio, hoje ele anda na carona, né? Porque até inclusive por causa do caminhão, né? Então ele consegue andar na carona junto com a gente ali. A gente tem um motorista que vai levar um profissional, vai levar o pessoal para fazer o passeio. E volta, retorna. O passeio dá uns 10 quilômetros, 15 minutos. É em torno assim, é rápido. E qual trecho? Ali pela Estrada do Caracol mesmo? Estrada do Caracol. Legal. Se não tem muito movimento, a gente arrisca ir até Gramado, né? Depende do dia, né? Depende do dia. Na época já fica um pouquinho mais complicado, né? Imagine que sensação incrível e que diferente. Nós não temos notícia em nenhum outro... Primeiro ponto, nós não temos ainda um outro parque de caminhões americanos ou um outro local que tenha o perfil que nós temos aqui em Canela. E segundo, não existe notícia, pelo menos por enquanto, no Brasil, de um local que faça passeios com caminhão antigo como nós temos aqui em Canela. Então é muito diferente, é muito importante isso. Valorizar isso faz um diferencial incrível. Até sobre isso, por exemplo, os caminhões a gente falava fora do ar, né? Nem todos estão em pleno funcionamento. Mas para fazer a manutenção desses caminhões, porque eu imagino que alguns não sejam tão fácil assim para questão de alguma coisa de peça e tudo mais. Como que vocês fazem essa parte de manutenção? Então a gente tem que garimpar um pouco, né? Cada peça que tem, a gente tem amigos, né? Que inclusive os donos, né? Os sócios, eles têm, né? Onde pesquisar. É o hobby deles. Entendi. Eu vou te falar que o hobby deles é restaurar o caminhão e olhar ele pronto e curtir o que eles restauraram, né? Porque o estado que eles chegam, que eles compram, é 3, 4 anos restaurando o caminhão, né? Então são 35 anos de restauração dentro. Olha só. Já restaurar dinossauro é um pouco diferente, né? Na verdade, os dinossauros, eles dão bastante trabalho, Dá trabalho pra ficar também pronto. pra ficar pronto, né? Quanto tempo mais ou menos pra ti, tipo assim, da concepção até o dinossauro chegar no vale, mais ou menos? Na verdade, eles levam em média 4 meses para chegar. Tá? E aí eu tenho alguns, por exemplo, eu tenho 2 modelos atualmente em restauração e tenho um que talvez seja o nosso maior desafio recente, que quando vocês passam pela Estrada do Caracol, vocês veem um que é o maior de todos, que fica no teto. Então ele fica quase que adentrando, passando a cerca, quase que adentrando a beira da estrada. Aquele é o próximo que entrará e nós temos uma previsão de 90 dias para ele ficar pronto, a restauração dele. Então a média de restauração de um dinossauro animatrônico é de 60 dias, essa é a média, principalmente por causa dos componentes eletrônicos que estão dentro da placa, esse tipo de situação. Porque os motores, normalmente ele não funciona com um motor só. Todos eles têm, em média, 3 motores funcionando, e cada um deles precisa de alimentação, placa, e aí por ficar na chuva, na umidade, daqui a pouco resseca, porque o sol vem junto, então ele realmente precisa de uma atenção bastante diferenciada. Então, em torno de 60 a 90 dias para restaurar e deixar em pleno funcionamento. Qual que é o preferido, que o pessoal mais fotografa, que faz mais sucesso lá? Sem dúvida, é um T-Rex que tem logo na entrada do parque, logo após o ponto de desembarque, pelo tamanho, pela localização, pela movimentação e pelos sons emitidos. Esse, sem dúvida alguma, é o mais visitado, é o mais divulgado. As pessoas, às vezes, a gente tem que pedir pro pessoal, olha, não sobe. Mas é um pouco difícil segurar o ímpeto das pessoas, porque ele é muito diferente, ele quase que atrai, ele quase que pega as pessoas e põe para perto dele. E o T-Rex, ele tem toda uma história. Ele acabou ficando o dinossauro mais, digamos assim, pop da história, né? Exato, ele é querido, né? O pessoal gosta de T-Rex. O T-Rex é o mais famosão mesmo. Legal demais. 8h20, o bate-papo tá muito bacana, mas a gente tem que já estourando o nosso horário, já encerrando ao fim. Considerações finais, se quiserem deixar o último convite para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. Eu gostaria de convidá-los novamente, reforçar o convite para que vocês venham conhecer o Vale dos Dinossauros em Canela.
venham conhecer o parque ou o Museu de Caminhões em Canela, venham conhecer a unicidade de operações que essas duas atrações estão oferecendo a vocês. Nós estamos aqui hoje juntos na intenção de mostrar a todos a unicidade de operações que essas duas atrações trouxeram. Legal, excelente. Eu digo, ó, usa as palavras do Thiago, que falou tudo aí pra nós. A união entre os dois parques é o combo que a gente tem pro Os vizinhos. Os vizinhos. Todos, então Baita experiência. O Museu do Caminhão e também o Vale dos Dinossauros, um combo aí, né? Pra passar a tarde, né? Dá pra se divertir com a Dá família. Pra se divertir bastante aí, e ainda toda a família, né? Pode ir, Família. eventos bem família mesmo. Legal demais. 8h21, assim a gente encerra o primeiro bloco. Na sequência estamos de volta com mais entrevistas aqui no Grande Jornal Regional. Obrigado, Luciano, Thiago, até a próxima. Portas da Clube sempre abertas pros amigos aqui. Muito Valeu. obrigado, pessoal. Valeu. Rápido intervalo, já voltamos. Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.